Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nesse sprint a gente vai finalizar o hardware do nosso processador, implementando uma porta de entrada e saída paralela, mapeada em memória. Até então nosso processador não tinha interface nenhuma com o mundo exterior. Isso vai ser resolvido incluindo essas portas paralelas. A estratégia que a gente vai utilizar é o mapeamento em memória. O que é que isso quer dizer? Que do ponto de vista do processador, a porta de entrada e saída vai estar endereçada como a memória. A vantagem disso é que não precisaremos incluir instrução nenhuma a mais. Basta utilizar as instruções de escrita e de leitura na memória para escrever na saída paralela e ler da entrada. Para isso a gente vai ter que fazer uma concessão, que é inutilizar um dos endereços da memória de dados. Esse endereço FF da memória de dados, ele vai ser remapeado para ser utilizado na porta paralela. Então, sempre que eu estiver tentando armazenar o conteúdo de um determinado registrador no endereço FF da memória de dados, utilizando a instrução SB, ao invés de gravar esse dado na memória, ele vai ser redirecionado para a saída paralela. E a mesma coisa vai acontecer com a leitura do endereço FF. Ao utilizar a instrução LB para ler do conteúdo FF para um registrador qualquer, ao invés do dado vir de fato da memória de dados, ele vai vir da entrada paralela. Isso fica mais claro aqui embaixo. A gente vai precisar incluir esses dois hardwares aqui, o bloco de saída paralela e o bloco de entrada paralela. Então a instrução SW, ela escreve o conteúdo de um registrador no endereço de memória, e se for qualquer endereço diferente do FF, exatamente isso que vai acontecer. Mas quando o endereço for especificamente FF, que foi o endereço que eu reservei para a porta paralela, ao invés de eu escrever do registrador para a memória, vai ser escrito do registrador para a saída. E a mesma coisa com o LB, quando eu for dar um load da memória para o registrador, qualquer endereço que não seja FF vai continuar o funcionamento anterior, e caso o endereço seja especificamente FF, o dado da entrada vai ser carregado para o registrador. Ou seja, eu não vou precisar incluir nenhuma instrução a mais para lidar com as portas de entrada e saída paralela. Uma vez que elas são mapeadas em memória, eu já posso reaproveitar o USB e o LB. Porém, eu estou perdendo o último endereço aqui da memória de dados, já que eu não consigo mais escrever nem ler dele, já que quando eu tento acessar o FF, ele escreve na saída paralela e lê da entrada. Para identificar qual endereço, os dois blocos eles possuem uma entrada de endereço, que é esse bem aqui. Pode ver que tem um fio que está sendo curto-circuitado, os dois, que é o que está saindo da ULA e entrando também no endereço da memória de dados. Já a saída paralela vai pegar o conteúdo de um registrador, escrever na saída, e a entrada paralela vai pegar o que está chegando aqui na porta, né, e escrever no registrador. O funcionamento detalhado desses dois blocos está expandido bem aqui. Para eu escrever na saída, basta que o endereço seja FF. Esse bloco aqui é um comparador com FF. Então, caso address seja igual a FF, aqui vai sair 1. Caso contrário, vai sair 0. Isso passa por uma porta end com o enable do bloco, que vai habilitar um registrador simples de 8 bits, entrada paralela, saída paralela, cuja saída vai ser atualizada na subida do clock. Também tem uma entrada de reset para que possa voltar para um estado conhecido. Então, quando o enable está ativo e o endereço é FF, na subida do clock, o dado que está na entrada vai passar para a saída. Caso contrário, a saída mantém o valor. Já a entrada paralela é somente o MUX. Eu vou testar se o endereço é FF. Se o endereço for FF, o dado da entrada paralela vai seguir para os registradores. Caso contrário, o dado da memória é que vai para o registrador. Esse bloco aqui vai ser basicamente um MUX. Já o da saída
basicamente um registrador para manter esse valor, que vai ser sobrescrito quando o endereço for FF e o enable estiver ativo. Quando vocês terminarem de implementar o hardware, o procedimento de teste desse sprint é o seguinte: primeiro a gente vai rodar um programa bem simples, que ele vai fazer um load do endereço FF para o registrador X1. Como eu acabei de falar, né, esse endereço está mapeado na entrada paralela. Então, o que você colocar nas entradas, nesse caso aqui, as chaves de 7 a 0, vai ser carregado no registrador 1. E em seguida, somente para testar, você vai pegar o que você acabou de carregar no X1 e vai copiar para a saída paralela. Na sequência, chamei a instrução de desvio. Nesse caso, ela está funcionando como desvio incondicional, que aqui eu coloquei para ele comparar o conteúdo de X0 com X0. Está voltando sempre aqui para esse tag e recomeçando o laço. Então ele vai seguir nesse laço, somente copiando o valor da entrada para o registrador X1 e o do valor X1 para a saída, para que vocês possam testar, né, os seus dois blocos novos. Uma vez que o hardware estiver debugado, a ideia é que vocês exercitem um pouco de programação em assembly, escrevendo um programinha para testar se o número é par ou ímpar. Tem várias formas de fazer isso. Basicamente, vocês vão receber esse número pela porta paralela e utilizar o conjunto de instruções que a gente implementou até agora para testar se esse número é par ou ímpar, colocando 1 na saída paralela, caso o número seja par, e 0, caso ele seja ímpar. No HARS, o código vai ficar dessa forma. Se eu assemblar e botar para rodar, está sendo gerado um laço infinito. E como eu não tenho nenhuma porta de entrada e saída implementada nessa CPU que está sendo simulada, eu vou sobrescrever o valor da memória para que a gente possa fazer um teste. No caso, o endereço FF é exatamente esse aqui. Eu vou dar um Enter bem no momento aqui do BQ. Ó, vocês podem ver que o AB apareceu aqui no registrador 1 e o valor está sendo mantido lá na memória, conforme previsto. Para finalizar, vamos simular aqui de forma visual o programinha de testes e ver o fluxo dos sinais aqui no nosso circuito. Inicialmente, vamos assumir que a gente deu um reset, todos os registradores estão em 0, memória em 0 e o PC começa em 0. Dessa forma, PC mais 4 vai para 4, a instrução que está no endereço 0, que nesse caso é o LB, vai ser quebrada aqui na unidade de controle, nos operandos. Como a instrução LB é do tipo I, esse vai ser o formato do imediato, então bem aqui vai chegar o FF, e no banco de registradores vão sair conteúdo no registrador 0, e bem aqui um lixo, porque esse MUX vai estar chaveado para baixo. Aí está a palavra de controle do LB, como eu falei, o MUX está chaveado para baixo, de forma que vai ser somado o conteúdo do registrador 0 com a constante FF, que é exatamente o previsto, de forma que o resultado de FF, e esse resultado vai ser o endereço. Como o endereço é FF, a gente vai acessar o dado da entrada paralela e não da memória. Por isso que o que estiver saindo da memória vai ser lixo. E para ilustrar, vou colocar um valor qualquer aqui na entrada de dados, nesse caso 7. Lembrando que a lógica da entrada paralela era essa. Como o endereço é FF, internamente aqui, esse MUX vai chavear para o 1. E bem aqui na saída do bloco, vai ter o valor 7, que é o que eu coloquei na entrada. Esse valor 7 ele deve ser gravado no registrador 1, que é exatamente o que vai acontecer. Esse MUX aqui está para baixo, o valor 7 vem para cá. E no próximo clock ele vai ser armazenado no registrador 1. Já a saída, como não é uma instrução do tipo USB,
Então esse bit aqui ele vai estar em 0, o do enable, ou seja, nada vai ser escrito, e o valor da saída vai manter o valor anterior, que nesse caso era 0, porque eu dei um reset inicial. Já o avanço do PC, como essa operação aqui ela não deu 0, então flag 0 vai para 0, não é uma instrução de tipo branch, então esse sinal de controle é 0, 0 AND com 0, vai dar 0, de modo que esse MUX está chaveado para cá, e o próximo PC vai ser obviamente PC mais 4. Momento do clock, avançou aqui para 4, e o valor da entrada paralela foi gravado no registrador 1. Agora a próxima instrução é armazenar o valor do registrador 1 no endereço FF da memória, que nesse caso é o endereço especial, então esse valor vai para a saída paralela, utilizando USB. PC agora está em 4, PC mais 4 vai para 8, a instrução SB foi quebrada, como a instrução do tipo store, formato do imediato é esse segundo, esse MUX vai estar chaveado para cá, de forma que mais uma vez o FF vai chegar aqui como operando, uma vez que vai ser novamente uma operação de soma com o conteúdo registrador 0, que está chegando aqui por cima. A palavra de controle é essa, esse MUX vai estar chaveado para baixo, para que 0 possa ser somado com a constante FF, vai dar FF, que vai ser o endereço. Esse endereço está vindo aqui para a saída paralela, e o dado ele vem aqui exatamente do conteúdo do registrador 1, que nesse caso está disponibilizado aqui, tinha 7, ele vem aqui por cima, entra na entrada de dados da saída paralela, o enable agora ele está em 1, de modo que no próximo clock a saída vai ser atualizada com 7. Já a entrada paralela, vai estar saindo um lixo aqui da memória de dados, não vai importar o que está aqui na entrada, aqui vai ser lixo, esse MUX também não vai importar o valor dele, isso porque esse lixo que está saindo do MUX, ele não vai ser armazenado nos registradores, uma vez que o enable de escrita do banco de registradores está em 0. Já o valor do próximo PC, mais uma vez, o resultado da ULA não deu 0, então flag 0 vai para 0, faz um AND com o sinal de controle do branch, que também é 0, vai dar 0, esse MUX está chaveado para cima, de modo que o próximo PC vai ser PC mais 4, que é 8. Então, no momento do clock, o que vai acontecer é a atualização da saída e o avanço do PC. O código na placa fica assim. Vou colocar algum estímulo aqui na entrada, por exemplo 7, ver que ele foi copiado no registrador 1 e imediatamente saiu a saída paralela. Qualquer dúvida, basta me procurar, vou procurar qualquer monitor. Abraço pessoal, até mais.